Meu nome é Emily Johnson, e nunca imaginei que estaria compartilhando a história que estou prestes a contar a vocês. No entanto, sinto uma necessidade inegável de relatar uma experiência que alterou o curso da minha vida para sempre. O que estou prestes a compartilhar não é apenas um encontro de quase morte. É algo muito mais significativo, algo que me foi mostrado sobre os dias que antecederam o retorno de Nosso Senhor. É algo que acredito que o mundo precisa ouvir urgentemente. Tudo começou em uma manhã tranquila de quarta-feira em setembro de 2024. Eu estava a caminho do batismo da minha neta em nossa igreja local em Saint Paul. O clima naquele dia estava nada menos que perfeito, com o frescor do outono no ar e as folhas começando a ganhar tons de dourado. Lembro-me distintamente de olhar para o meu relógio, eram 9h15. Eu queria chegar cedo para poder ajudar nos preparativos, garantindo que tudo estivesse em ordem para a ocasião alegre. Esse foi o último momento de normalidade de que me lembro antes de tudo mudar. Eu estava dirigindo pela Oak Street quando, do nada, um caminhão passou no sinal vermelho. Eu só o vislumbrei brevemente antes da colisão. O impacto foi ensurdecedor. E então, de repente, tudo ficou quieto. Eu me senti subindo acima do meu corpo, flutuando em um estado de calma enquanto olhava para os destroços retorcidos do meu carro abaixo. As pessoas se aglomeraram, suas vozes abafadas e luzes de emergência piscavam ao redor. Os paramédicos trabalharam freneticamente para me salvar. Mais tarde, foi revelado que eu estava clinicamente morto por 21 minutos inteiros, mas esses 21 minutos são a razão pela qual estou aqui para falar com vocês hoje. O que experimentei durante aquele tempo não foi apenas uma visão fugaz do céu. Foi uma revelação vívida sobre o próprio tempo em que estamos vivendo agora, um vislumbre dos 40 dias antes do retorno de Jesus. A primeira coisa que me impressionou foi a luz. Era diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Não era apenas luz, era viva. Quente, radiante e envolvente. Conforme me movi em direção a ela, uma profunda sensação de paz tomou conta de mim. Todo medo, toda dor, toda preocupação se dissolveram completamente. Então, comecei a ouvir cantos, vozes lindas e harmoniosas que ressoavam com uma pureza indescritível. As melodias eram diferentes de qualquer linguagem terrena, e o som parecia emanar de todos os lugares e de lugar nenhum simultaneamente. Em um instante, me vi de pé no que só pode ser descrito como uma vasta extensão de luz pura. Diante de mim estava um anjo, cuja presença era inspiradora e avassaladora. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas vestes brilhavam tão brancas quanto a neve. Sem falar em palavras, o anjo se comunicou comigo perfeitamente. Emily, ele disse, não tenha medo. Você foi trazida aqui para testemunhar o que está por vir, para que você possa avisar os outros. O tempo é mais curto do que muitos imaginam. No momento em que ele falou essas palavras, a cena mudou, e me foi mostrada uma série de visões, cada uma mais vívida que a anterior. Tive um vislumbre do nosso mundo como ele é agora, mas através dos olhos do céu. Eu vi as batalhas espirituais invisíveis acontecendo ao redor das pessoas, batalhas das quais elas não tinham consciência alguma enquanto seguiam suas vidas diárias. Testemunhei demônios sussurrando mentiras nos corações de muitos, enquanto anjos montavam guarda sobre os crentes. Mas o que mais me chocou foi como tantos cristãos estavam distraídos pelo mundo, sua armadura espiritual acumulando poeira. O anjo então direcionou minha atenção para os 40 dias que antecederam o retorno de Cristo. Observe cuidadosamente, ele disse. Pois estes são os sinais que marcarão os dias finais. Enquanto eu observava, vi mudanças dramáticas se desenrolando no mundo natural. O sol começou a pulsar com uma intensidade inquietante, e a lua parecia vermelho sangue com muito mais frequência do que nunca. No entanto, o que mais me impressionou foi a apatia de tantas pessoas.
Elas estavam muito absortas em seus dispositivos digitais, seu trabalho e suas rotinas, completamente alheias aos sinais que se desenrolavam bem acima delas no céu. O anjo revelou que, nestes últimos 40 dias, haveria um despertar espiritual sem precedentes, um reavivamento como ninguém jamais havia visto. No entanto, junto com esse despertar, também haveria uma feroz guerra espiritual. Vi pessoas de repente se tornando conscientes do reino espiritual ao redor delas. Algumas se voltaram para Deus com cada grama de seu ser, enquanto outras resistiram teimosamente, endurecendo seus corações. Não haveria meio termo durante esse tempo. Cada pessoa seria forçada a fazer uma escolha. Testemunhei como o povo de Deus seria fortalecido naqueles dias. Aqueles que foram fiéis em pequenas coisas, aqueles que mantiveram um forte relacionamento com Ele, receberiam maior autoridade espiritual. Vi crentes comuns impondo as mãos sobre os doentes e testemunhando curas instantâneas. Vi pessoas falando em suas próprias línguas, mas outras as ouvindo em suas línguas nativas, assim como os discípulos fizeram no Pentecostes. O que me foi mostrado naquele dia me deixou com uma sensação avassaladora de urgência. O tempo está chegando, e está mais perto do que imaginamos. Há um despertar espiritual em andamento, mas é acompanhado por uma batalha pelas almas. O mundo pode ainda não estar pronto para o que está prestes a se desenrolar, mas devemos nos preparar. Devemos escolher fazer parte do que Deus está fazendo, ser fiéis, estar alertas e ajudar os outros a ver a verdade antes que seja tarde demais. Sei agora, com cada fibra do meu ser, que esta é a mensagem que eu deveria compartilhar. Mas em meio a esses eventos extraordinários, também vi a disseminação aterrorizante de grande engano. Havia aqueles que alegavam ser Cristo, realizando sinais e maravilhas aparentemente milagrosas para enganar as massas. O anjo me mostrou como esses falsos messias explorariam tecnologias avançadas e inteligência artificial para criar milagres convincentes e inspiradores. Muitos serão enganados, o anjo alertou, porque nunca ouviram verdadeiramente a voz do seu pastor. Durante esses 40 dias, a economia mundial foi lançada no caos total. Testemunhei pessoas entrando em pânico enquanto os sistemas financeiros tradicionais desmoronavam ao seu redor. No entanto, o povo de Deus, embora não fosse rico pelos padrões terrenos, experimentou provisão de maneiras milagrosas. Vi como os crentes, apesar de seus meios modestos, compartilhavam tudo o que tinham, vivendo em verdadeira comunidade, muito parecido com a igreja primitiva descrita em Atos. Uma das visões mais impressionantes que tive foi a sensação de que o próprio tempo parecia estar acelerando. O anjo explicou que Deus encurtaria os dias por causa de seus eleitos, assim como Jesus havia prometido em Mateus 24h22. Eventos que normalmente levariam meses ou até anos para se desenrolar estavam acontecendo em meros dias ou horas. A própria natureza parecia estar em sincronia com o que estava acontecendo. Os animais começaram a agir de maneiras estranhas e incomuns, sentindo os eventos iminentes. As plantas cresceram a uma taxa surpreendente, e as cores das flores se tornaram mais brilhantes e vivas do que nunca. Era como se toda a criação estivesse se preparando para o retorno de seu Criador. O anjo também revelou que durante esses 40 dias finais, o véu entre os reinos físico e espiritual ficaria mais fino. As pessoas começariam a ter sonhos e visões de uma forma sem precedentes, assim como o profeta Joel havia predito em Joel 2h28. Crianças pequenas falariam verdades espirituais profundas, enquanto os idosos teriam visões das coisas que viriam. Infelizmente, muitos descartariam essas experiências sobrenaturais como sinais de doença mental ou efeitos colaterais de medicamentos. Também vi como os anjos seriam mais ativos no mundo do que em qualquer outro momento da história. Eles frequentemente apareceriam na forma de pessoas comuns, entregando mensagens ou oferecendo assistência aos necessitados. Muitos entretiveram anjos sem saber, o anjo me disse. Mas nestes últimos dias, alguns receberiam a habilidade de reconhecê-los.
O amor entre os verdadeiros crentes assumiria uma qualidade sobrenatural durante esses dias. Vi pessoas perdoando mágoas profundas, reconciliando-se com familiares afastados e demonstrando amor aos seus inimigos de maneiras que só poderiam ser explicadas pela intervenção divina. Esse amor se tornaria um dos testemunhos mais poderosos da verdade do Evangelho e da realidade da presença de Deus entre seu povo. Mas, ao lado desse amor divino, também houve grande perseguição. Aqueles que permaneceram firmes em sua fé enfrentaram a perda de seus empregos, suas casas, e em alguns casos, até mesmo suas vidas. No entanto, eles estavam cheios de uma alegria e paz sobrenaturais que deixaram seus perseguidores perplexos. Muitos chegaram à fé depois de testemunhar como os crentes suportaram a perseguição com graça, perdão e amor. O anjo me mostrou como Deus forneceria proteção divina para seu povo durante esses turbulentos dias finais. Enquanto o mundo ao redor deles estava tomado pelo pânico sobre a escassez de alimentos e desastres naturais, as comunidades cristãs experimentariam provisão milagrosa, muito parecida com o óleo da viúva no tempo de Elias. Os suprimentos nunca acabariam, pois eles compartilhavam livremente com os necessitados. Eu também vi como a tecnologia moderna desempenharia um papel duplo nestes últimos dias. Embora servisse como uma ferramenta poderosa para espalhar o Evangelho através das mídias sociais e plataformas digitais como nunca antes, ela também seria sequestrada por aqueles que buscavam espalhar enganos. Essas mesmas tecnologias seriam usadas para rastrear aqueles que permaneceram fiéis a Deus, tentando controlá-los e silenciá-los. O anjo revelou como, nos últimos dias, Deus restauraria relacionamentos rompidos. Filhos pródigos voltariam para casa, casais divorciados encontrariam reconciliação e divisões de longa data na igreja seriam curadas. Essas reconciliações seriam testemunhos profundos do poder redentor de Deus, mostrando como Ele pode restaurar o que antes parecia irreparavelmente quebrado. Foi-me mostrado como a adoração se transformaria durante esses últimos 40 dias. Igrejas que estavam focadas em entretenimento e sucesso mundano experimentariam um reavivamento genuíno ou enfrentariam o fechamento. A verdadeira adoração irromperia em lugares inesperados, em escritórios, escolas e até mesmo nas ruas. A presença de Deus se tornaria quase tangível em reuniões de crentes sinceros, e a adoração não estaria mais confinada às quatro paredes de um prédio de igreja. Esse reavivamento aconteceria onde quer que o povo de Deus se reunisse com corações cheios de devoção e fome por sua presença. O anjo me revelou como, durante esses últimos dias, Deus traria à luz as coisas ocultas que permaneceram ocultas por muito tempo. Pecados secretos, antes enterrados na escuridão, seriam expostos de repente, não com o propósito de condenação, mas para oferecer às pessoas uma oportunidade final de se arrependerem e se voltarem para Ele. Vi muitos líderes, aqueles que ocuparam posições de poder e influência, confessarem publicamente seus erros e renunciarem a seus papéis. Embora isso, sem dúvida, abalasse a fé de muitos inicialmente, acabaria levando a uma purificação da igreja, pois a luz de Deus trouxe clareza e verdade. Outra revelação profunda que testemunhei foi o papel único que as crianças desempenhariam durante esses dias finais. Sua fé simples e pura muitas vezes envergonharia a dos adultos. Eles viriam anjos com frequência e falariam palavras proféticas com notável precisão, trazendo à tona verdades que até mesmo os crentes mais experientes teriam dificuldade em compreender. As palavras de Jesus sobre o reino dos céus pertencer a tais pessoas ganhariam vida de uma maneira inteiramente nova, e a fé das crianças inspiraria e desafiaria os adultos a retornarem a essa confiança pura e inabalável. O anjo também me mostrou como o Espírito Santo capacitaria os crentes com sabedoria divina de maneiras que surpreenderiam o mundo. Quando os cristãos eram levados perante autoridades ou líderes hostis, eles se viam falando com palavras que vinham diretamente do coração de Deus. Isso cumpriria a promessa de Jesus em Lucas 12:12, onde ele garantiu a seus seguidores que o Espírito Santo daria as palavras de que precisavam em tempos de provação.
Esses testemunhos seriam transmitidos por todo o mundo, alcançando os corações de muitos que ainda não tinham crido e os levando à salvação. Uma das visões mais lindas que vi foi como as divisões profundas dentro do corpo de Cristo seriam finalmente curadas. Muros denominacionais que separaram os crentes por séculos ruiriam quando os cristãos começassem a perceber que o tempo era muito curto para tais disputas mesquinhas. A oração de Jesus em João 17, pela unidade entre seus seguidores, seria milagrosamente cumprida. Os crentes se uniriam, unidos não por diferenças doutrinárias, mas por um amor compartilhado por Cristo e uma missão compartilhada de levar seu evangelho ao mundo. Nestes últimos 40 dias, vi como Deus se lembraria das orações daqueles que nos precederam. Profecias há muito esquecidas, proferidas por gerações passadas, de repente se concretizariam. Orações feitas por avós e bisavós dariam frutos na vida de seus descendentes, levando muitos à fé em Jesus. Essas orações respondidas não apenas abençoariam famílias individuais, mas também serviriam como lembretes poderosos da fidelidade de Deus às suas promessas. O anjo também revelou como Deus visitaria as prisões durante esses dias. Testemunhei criminosos endurecidos encontrando Jesus em suas celas de prisão, experimentando uma transformação radical. Muitos guardas prisionais, testemunhando essas mudanças sobrenaturais, também chegariam à fé. Algumas prisões se tornariam centros de reavivamento, uma reminiscência da época em que Paulo e Silas cantaram hinos em sua prisão em Filipos, causando um grande terremoto que resultou na salvação do carcereiro e de toda a sua família. Vi como Deus se moveria poderosamente entre pessoas de outras religiões durante esses dias finais, muçulmanos, hindus, budistas e muitos outros. Muitos teriam sonhos e visões de Jesus, assim como ouvimos relatos de partes do mundo onde ele já está aparecendo para as pessoas dessa forma. O Evangelho se espalharia rapidamente nessas comunidades, cumprindo a profecia em Mateus 24h14 de que as boas novas seriam pregadas a todas as nações antes que o fim chegasse. O anjo também falou de uma grande transferência de riqueza que ocorreria nestes últimos dias, mas não por meios convencionais. Em vez disso, Deus proveria sobrenaturalmente para seu povo. Aqueles que tinham sido fiéis administradores do que tinham seriam confiados com recursos para ajudar os outros e espalhar o Evangelho. Esta provisão viria de maneiras inesperadas e milagrosas, presentes anônimos. A multiplicação de recursos e bênçãos financeiras sobrenaturais permitiriam que os crentes continuassem sua missão apesar das convulsões financeiras do mundo. Foi-me mostrado como o Espírito Santo derramaria dons extraordinários de discernimento sobre os crentes. Eles ganhariam a habilidade de reconhecer até mesmo as formas mais sutis de engano que se infiltraram na igreja ao longo dos anos. Haveria um retorno ao Evangelho puro, não contaminado por tradições humanas e compromissos culturais que o obscureceram ao longo do tempo. Este retorno à verdade capacitaria os crentes a permanecerem firmes em sua fé, não importa o custo. Finalmente, o anjo revelou que durante esses 40 dias, Deus restauraria o ofício do vigia na igreja. Certos crentes receberiam uma visão sobrenatural dos movimentos espirituais da época, juntamente com a capacidade de alertar os outros sobre perigos e enganos. Seus avisos teriam autoridade divina e seriam ouvidos até pelos mais céticos. Esses vigias permaneceriam como protetores vigilantes da fé, apontando a verdade aos outros nas horas finais antes do retorno de Cristo. Durante esses últimos dias, o anjo revelou como Deus se daria a conhecer de maneiras extraordinárias, mesmo para aqueles que antes depositavam sua confiança apenas na razão e na lógica. Cientistas, intelectuais e céticos que antes rejeitavam a fé começariam a experimentar sonhos e visões profundos. Por meio desses encontros, muitos que antes zombavam ou ridicularizavam a crença em Deus passariam por transformações dramáticas. Eles se tornariam testemunhas poderosas de Cristo, usando seus dons intelectuais para ajudar os outros a entender a realidade inegável da existência de Deus e sua intervenção divina no mundo.
O anjo também me mostrou como a própria criação testemunharia o poder e a soberania de Deus durante esse tempo. O comportamento animal em comum se tornaria uma confirmação de palavras proféticas. Vi como os animais exibiriam sinais alinhados com os eventos que se desenrolavam, servindo como lembretes do controle de Deus sobre toda a criação. As plantas também cresceriam de maneiras milagrosas para fornecer alimentos em tempos de escassez, sustentando o povo de Deus mesmo quando os recursos eram escassos. Até mesmo o próprio clima responderia à vontade de Deus, com mudanças sobrenaturais nos padrões, tempestades, sol e outros fenômenos servindo como testemunhos poderosos de sua autoridade sobre a terra. Uma das revelações mais tocantes foi como Deus se moveria entre os idosos durante esses últimos dias. Muitas pessoas que passaram a vida inteira sem fé experimentariam conversões poderosas, geralmente nos momentos finais de suas vidas. Vi como alguns idosos, que antes rejeitaram a Deus, conheceriam a Cristo em seus leitos de morte. Seus testemunhos, compartilhados por meio das mídias sociais e de boca em boca, impactariam profundamente as gerações mais jovens e levariam muitos a Cristo. Essas conversões tardias seriam um testemunho da graça ilimitada de Deus e de seu desejo de salvar todas as almas, independentemente da idade ou das escolhas passadas. O anjo também revelou como a presença de Deus se tornaria evidente em hospitais e unidades de saúde. Médicos, enfermeiros e profissionais médicos testemunhariam milagres inegáveis. Pessoas que foram diagnosticadas com condições terminais experimentariam curas instantâneas e inexplicáveis. Alguns médicos e enfermeiros, movidos pelos milagres que testemunharam, começariam a orar com seus pacientes, vendo mais curas se desenrolarem. Isso marcaria uma mudança significativa no campo médico, onde a ciência e a cura divina se cruzariam de maneiras que não poderiam ser explicadas pelo entendimento médico tradicional. Eu vi como a adoração também transcenderia todas as fronteiras nestes dias finais. Pessoas de todas as nações, falando línguas diferentes, se reuniriam para adorar e, por meio do poder do Espírito Santo, entenderiam sobrenaturalmente as línguas uns dos outros. A linguagem não seria mais uma barreira para a unidade no louvor, a adoração em si carregaria tal poder de cura que as pessoas seriam física e mentalmente curadas simplesmente por estarem na presença de uma adoração verdadeira e sincera. O anjo me mostrou que Deus visitaria campi universitários durante esses 40 dias, provocando um reavivamento em alguns dos lugares mais inesperados, universidades seculares, notórias por sua oposição ao cristianismo. Os argumentos intelectuais contra a fé, que antes influenciavam muitos jovens, de repente perderiam seu peso na presença do poder inegável de Deus. Os alunos experimentariam a presença tangível de Deus, e as fortalezas do ceticismo e do ateísmo começariam a ruir. Esses campi se tornariam focos de reavivamento, onde a verdade do Evangelho se espalharia como fogo. Na indústria do entretenimento, também testemunhei o poderoso movimento de Deus. Várias celebridades conhecidas teriam encontros transformadores com Jesus. Essas celebridades, antes conhecidas por sua fama e atividades mundanas, proclamariam corajosamente sua nova fé ao mundo, mesmo com grande custo pessoal para suas carreiras. Sua coragem serviria de exemplo para outros na indústria, inspirando colegas artistas e performers a defender Cristo, independentemente do preço que pudessem ter que pagar. O anjo revelou que o próprio céu se tornaria uma tela para sinais incomuns e inexplicáveis. Pessoas ao redor do mundo testemunhariam fenômenos que não poderiam ser atribuídos a causas naturais. Esses sinais nos céus serviriam como avisos e lembretes de que o tempo do retorno de Cristo estava se aproximando. No entanto, muitos descartariam essas maravilhas celestiais como meras coincidências ou histeria em massa, não querendo aceitar o significado espiritual do que estavam testemunhando. Outra revelação poderosa foi a restauração da profecia ao seu propósito original e autêntico. Durante esses 40 dias finais, Deus levantaria profetas cujas palavras seriam específicas, claras e verificáveis.
Ao contrário das profecias vagas e generalizadas que se tornaram tão comuns, essas profecias serviriam para alertar, encorajar e preparar as pessoas para o retorno de Cristo. Elas não seriam ambíguas ou abertas à interpretação, mas seriam precisas e oportunas, oferecendo uma direção clara ao povo de Deus no meio dos últimos dias. Finalmente, o anjo me mostrou como Deus se moveria poderosamente entre os líderes governamentais. Alguns indivíduos em altas posições políticas teriam encontros sobrenaturais com Deus, resultando em decisões que mudariam suas vidas para proteger a liberdade religiosa, mesmo com grande risco pessoal e político. Esses líderes seriam encorajados a falar abertamente sobre sua fé, independentemente das consequências para suas carreiras. Em contraste, outros seriam usados por Deus para tomar decisões que avançariam seu reino, promovendo a propagação do Evangelho apesar da oposição. Foi-me mostrado como Deus exporia os falsos ensinamentos que gradualmente se infiltraram na Igreja ao longo do tempo. Doutrinas que sutilmente distorceram as Escrituras não seriam mais escondidas. Esses ensinamentos, que enganaram tantos, seriam trazidos à luz pelo que realmente eram, enganos. Muitos que construíram seus ministérios sobre esses fundamentos falhos se arrependeriam publicamente, reconhecendo seus erros e levariam seus seguidores de volta à verdadeira e inalterada Palavra de Deus. Este seria um tempo de limpeza, onde a pureza do Evangelho seria restaurada ao seu devido lugar, e as pessoas retornariam à sólida verdade das Escrituras. O anjo também revelou como Deus restauraria o temor do Senhor à sua Igreja. A abordagem casual e excessivamente familiar que se tornou tão comum no cristianismo moderno, onde Deus era tratado como um amigo sem reverência, seria substituída por um profundo temor e respeito. Esse profundo senso de reverência levaria ao verdadeiro arrependimento e à transformação radical. As pessoas não mais tomariam Deus como garantido ou tratariam sua santidade levianamente. A Igreja reconheceria novamente a majestade e a santidade do Criador, resultando em um movimento de arrependimento e renovação espiritual. Vi como a unidade sobrenatural varreria o verdadeiro corpo de crentes durante esses 40 dias. Desentendimentos doutrinários que antes dividiam a Igreja começariam a perder seu significado à medida que os crentes se concentrassem nas verdades centrais do Evangelho. A mensagem essencial da salvação por meio de Jesus Cristo se tornaria o terreno comum no qual todos os cristãos poderiam permanecer, independentemente de suas origens denominacionais. Essa unidade seria um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que, apesar das diferenças, o amor de Cristo e a verdade do Evangelho poderiam unir os crentes em um vínculo inabalável. O anjo me mostrou como Deus se revelaria às crianças de maneiras extraordinárias e inegáveis. Muitas crianças, algumas com apenas 5 ou 6 anos, experimentariam encontros vívidos e poderosos com Jesus, encontros que elas poderiam descrever com detalhes notáveis. Sua fé simples e imaculada as levaria a falar a verdade com uma clareza e ousadia que muitas vezes envergonhariam os adultos. Esses jovens crentes se tornariam vozes poderosas da verdade, e seus testemunhos seriam usados por Deus para despertar os corações de muitos adultos, levando-os à fé genuína e a uma compreensão espiritual mais profunda. Testemunhei como Deus levantaria os Joseph modernos durante esses últimos dias. Esses seriam crentes que passaram por profundo sofrimento e rejeição, aqueles que passaram por dificuldades que pareciam sem sentido na época, mas que na verdade eram parte da preparação de Deus para os dias difíceis que viriam. Assim como Joseph estava posicionado para ajudar a guiar seu povo pela fome e pelas dificuldades, esses indivíduos seriam excepcionalmente equipados com sabedoria e percepção sobrenatural para ajudar a Igreja a navegar pelos desafios únicos dos últimos dias. Suas vidas seriam um testemunho da fidelidade de Deus, e sua orientação seria crítica para os crentes que buscam direção em tempos de crise. O anjo também revelou como haveria um despertar entre os cristãos nominais, aqueles que se chamavam cristãos, mas nunca conheceram verdadeiramente a Cristo. Esses indivíduos teriam encontros poderosos com Jesus que os levariam à conversão genuína.
As escamas cairiam de seus olhos, e eles experimentariam o poder transformador do Evangelho de maneiras que nunca imaginaram. Esses despertares se espalhariam como fogo, pois as pessoas que antes eram mornas ou complacentes se tornariam seguidoras apaixonadas de Cristo. Pouco antes de eu ser enviada de volta ao meu corpo, o anjo me deu uma mensagem final: diga a eles que o tempo do cristianismo conveniente acabou. Jesus está procurando por aqueles que o seguirão a qualquer custo. O tempo é curto, mas sua graça é suficiente. As palavras do anjo ecoaram em minha mente, um lembrete de que os dias de fé fácil e confortável acabaram. Aqueles que realmente seguissem Jesus teriam que fazê-lo com total comprometimento, não importa o custo. Mas a promessa de sua graça seria mais do que suficiente para sustentar seus seguidores em quaisquer provações que estivessem por vir. Quando a visão começou a desaparecer, pude ouvir as vozes dos paramédicos trabalhando em mim. A próxima coisa que percebi foi que abri meus olhos e me vi de volta ao meu corpo, cercada por equipamentos médicos e pelos rostos preocupados dos médicos e enfermeiros. Eles chamaram de milagre eu ter sobrevivido, e de fato foi. Mas o milagre não estava apenas na minha sobrevivência, estava na mensagem que me foi confiada para compartilhar. Desde aquele momento, passei muito tempo em oração, perguntando a Deus quando e como compartilhar o que tinha visto. O anjo deixou claro que essas revelações não eram apenas para mim. Elas eram um aviso e um encorajamento para a igreja, um chamado para despertar para a realidade dos tempos em que vivemos. A mensagem que recebi não é apenas sobre os eventos específicos que testemunhei, é sobre a necessidade de um relacionamento genuíno e profundo com Jesus Cristo. Somente aqueles que realmente conhecem sua voz, que têm um relacionamento pessoal com Ele, serão capazes de permanecer firmes nos dias que virão. Compartilho este testemunho não para despertar medo ou sensacionalismo, mas para despertar a igreja para a urgência deste momento. O tempo é curto e o mundo está mudando rapidamente. Deus está preparando seu povo e devemos estar prontos. Uma conexão profunda e íntima com Cristo é a única maneira de permanecer firmes e seguros enquanto enfrentamos as provações e desafios dos últimos dias. Agora é o momento de buscá-lo de todo o coração, de nos aproximarmos dele de todas as maneiras e de permitir que sua verdade nos guie por estes tempos. Ao encerrar este testemunho, quero enfatizar que tudo o que testemunhei se alinha perfeitamente com as Escrituras, embora tenha revelado aspectos que eu não havia compreendido completamente até agora. O anjo constantemente fazia referência a versículos da Bíblia, mostrando como cada evento cumpriria a palavra escrita de Deus. Não há dúvida em meu coração de que essas coisas são reais e acontecerão conforme predito nas Escrituras. O que experimentei alterou para sempre a maneira como vivo minha vida. A realidade da eternidade está constantemente diante de mim agora. Não tomo mais meu relacionamento com Deus como garantido e não vejo mais a igreja apenas como uma reunião social ou uma rotina. Agora entendo que cada momento é precioso, cada decisão tem um significado eterno e cada pessoa que conheço é alguém que Jesus morreu para salvar. Essa consciência molda minhas ações e meu coração de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado antes. Não posso dizer com certeza quando esses 40 dias começarão, mas sei que estão mais próximos do que muitos imaginam. O anjo deixou claro que compartilhar esse testemunho não era sobre prever datas ou definir cronogramas, mas sobre preparar corações. Deus está chamando seu povo para despertar de seu sono, aproximar-se dele e estar pronto para o que está por vir. Este não é um momento para complacência ou indiferença, mas um momento para ação e preparação séria. Se você está lendo isso, por favor, não descarte como apenas mais uma história de experiência de quase morte. Este é um chamado para despertar, e eu peço que você o leve a sério. Leve este testemunho à oração, busque a Deus sinceramente e pesquise as Escrituras em busca de orientação. Peça a Deus para lhe revelar o que você precisa fazer para preparar seu coração e sua vida para os dias que virão. O tempo de brincar de igreja acabou.
Jesus está voltando para uma noiva que está pronta, e a preparação para esse dia deve começar agora. Oro para que esta mensagem o estimule a se aproximar do Senhor, a examinar sua fé e a viver com a urgência que estes últimos dias exigem. Que sejamos encontrados prontos, não por nossa própria força, mas pela graça e orientação de Deus. Que sejamos um povo verdadeiramente preparado quando nosso Salvador retornar.